Aleluia, sem muitas delongas, pega a sua Bíblia, abra comigo no livro de Oséias, capítulo 11. Oséias, aleluia, Oséias capítulo 11, versículo 1, glória a Deus. O Espírito Santo colocou algo no meu coração, de ministrar uma série de palavras que tem queimado o meu espírito, e o tema que eu dei para essa série de palavras, que tem me ajudado bastante também, eu vi num livro isso, mas um livro escrito por um homem de Deus, eu vi esse tema, e Deus ministrou muito forte no meu coração. Por que existo? Por que existo? Você já parou para pensar isso? Por que eu existo? Por que eu estou aqui? Então muitas pessoas às vezes se encontram perdidas, desnorteadas, estão na igreja, vivem ouvindo o evangelho, escutam as boas notícias, veja ali, percebe a unção do Espírito, recebe poder, recebe unção, recebe da parte de Deus bênçãos inumeráveis, mas ainda te falta algo, parece que está faltando alguma coisa, parece que, meu Deus, eu sou tão abençoado, tão agraciado, tão favorecido por Deus, mas eu não sei explicar, eu não sei me comportar ou dizer, falar, que algo aqui falta. Que loucura que é essa? Eu estou na igreja, servindo a Deus, buscando ao Senhor, falo em línguas, tenho uma boa célula, tenho um ótimo pastor, aleluia, mas, poxa, sabe aquele negócio que faz assim, você encontra o significado, o propósito, o chamado, e você faz, uau, aquele senso de vida, de propósito, que te faz respirar, que te levanta da sua cama, que te faz colocar a sua cabeça na travesseiro e dormir em paz, que te faz caminhar em segurança, sabe que o Senhor tem cuidado, sabe aquele negócio que você vai dizer, está faltando isso muitas vezes, você fala, poxa, então eu quero ministrar o coração dos irmãos, e agora, qual é o meu chamado? É uma pergunta. Deixa eu ler para você, Oséias capítulo 11, versículo 1. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Cubra sua fronte, feche seus olhos, se assim for possível. Vamos orar com o Senhor, falar com o Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, graça nós te damos, ó Pai, por mais uma vez estamos expostos a ouvir, Seu Pai, a Tua mensagem, Senhor Jesus. Fala conosco, Pai, nessa noite, em nome de Jesus. Creio, Seu Pai, que a Tua palavra jamais voltará vazia, mas vai cumprir tudo aquilo que lhe apraz, no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu declaro, Seu Pai, sobre a vida das crianças que estão nesse exato momento no cultinho, Seu Pai. Ministra o coração, Seu Pai, dessas crianças, ó Pai. Enche elas com a Tua unção e com o Teu Espírito, no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Abrimos o nosso coração para receber toda a Tua palavra em nome do Senhor Jesus, e creio que vamos sair daqui encharcados pelo poder do Espírito Santo, no nome de Jesus. Diga amém. Você que pode, aplauda o Senhor no nome do Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja o Senhor. Irmãos, todos que aqui estão me ouvindo, todos que foram criados por Deus, todos que receberam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se tornaram filhos de Deus. É isso que a Bíblia diz em João. Ou seja, todos que aqui estão, filho, Deus deu pelo menos um talento para ti. Deus deu talentos, 5 talentos para um, 2 para um, e deu 1 para o outro. Então, não tem como nós dizermos que não temos um chamado de Deus. Não temos como nós dizermos que não temos um propósito no Senhor. Não temos. Todos nós, irmãos, fomos chamados pelo Senhor Jesus. Senão você não estaria aqui. Sabe por que você não estaria aqui? Porque o homem ele não tem poder de convencer você que Jesus Cristo é o Senhor. Nós não temos esse poder. Quem tem esse poder de convencer o homem do pecado, de convencer quem é o Senhor, é o Espírito Santo.
Você está aqui porque Jesus te chamou para esse lugar. Você é filho de Deus porque Jesus te escolheu, filho, a dedo, em nome do Senhor Jesus. O que muito agora nos importa, irmãos, é fazer a pergunta correta, e para a pessoa correta. Então, às vezes, você está procurando sua resposta em lugares errados, assim como muitos jovens, eles procuram as respostas da sua vida, procuram a resposta da sua existência, aonde? Nas baladas, nas drogas, na bebida. Muito tempo atrás falavam isso, sexo, rock and roll, e era isso a vida, essa besteira. Então, eles fazem essa pergunta nos lugares errados, filho. Eles se questionam a si mesmo, mas eles procuram a resposta da sua existência nos lugares errados. Eles depositam a sua juventude, a sua força, os teus talentos, os seus dons, a sua aptidão, porque jovem é fominha, jovem é desejoso. Eu estou falando não somente o jovem de idade, mas estou falando o jovem de espírito. Sempre você sonha com alguma coisa, sempre você deseja alguma coisa, e aí eles buscam o propósito de vida e o propósito da sua existência no lugar errado. E quando nós fazemos a pergunta certa no lugar errado, o que vai dar em nossa vida? Vai dar errado. Ou seja, a resposta para essa pergunta é em Deus, filho. Você tem que fazer para Deus. E agora, qual é o meu chamado? Não é fazer essa pergunta simplesmente ali no mundo, ou para as pessoas que não têm Deus, ou das pessoas que simplesmente nem se encontraram ainda, filho. Você precisa fazer essa pergunta para as pessoas que são encharcadas pelo Espírito Santo. Você precisa fazer essa pergunta lá no seu quarto, lá no seu devocional com Deus. Você precisa fazer essa pergunta ao Espírito Santo. Qual é o significado da minha existência e por que eu existo? Por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? Então muitas vezes as pessoas não sabem do seu chamado em Deus, mas todos nós temos um chamamento no Senhor. Todos nós fomos escolhidos por Deus. Todos nós nascemos por causa de um propósito. Foi uma demanda de propósito que requereu o seu nascimento. Deus te chamou para fazer algo, mas muitas vezes tem pessoas que não buscam esse chamado, não buscam saber o propósito da sua existência. E muitas vezes, irmãos, o que mais está acontecendo no meio de jovens, no meio da igreja, porque a igreja muitas vezes está se tornando Nutella, e muitas vezes a igreja, ela está se omitindo, muitas vezes a igreja está se escondendo. Quem é a igreja? A igreja somos nós, filho. Muitas das vezes tem homens e mulheres se escondendo do seu chamado no Senhor, fugindo do propósito que Deus tem para conosco, para com a nossa vida. Irmãos, precisamos abrir os nossos olhos, porque como descobrir que temos uma chamada no Senhor? Como vamos desvendar esse chamamento no Senhor? O Deus desse século, a Bíblia diz em Coríntios, que cegou o entendimento de muitos, e muitas pessoas pensam que é no mundo. Os incrédulos, filhos, já estão cegos por ser cego e acabou. Mas muitas vezes, nós que estamos buscando ao Senhor, recebemos unção, poder de Deus, graça de Deus. Muitas vezes estamos com nossos olhos vendados e não conseguimos enxergar, e não conseguimos perceber o que Deus tem para com a nossa vida, o que Deus tem para com a nossa família. Mas em nome do Senhor Jesus, chega de ser um Jonas que fugiu do desafio de Deus. Jonas era um profeta e estava se escondendo dos desafios do Senhor. Não é tempo de se omitir, não é tempo de se esconder. Não, filho, é tempo de você, com toda a inteireza do seu coração, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Busca o Senhor intensamente. Invocai o Senhor enquanto é tempo. Buscai enquanto pode se achar. Quando eu estou falando disso, eu estou falando de Cristo e nada mais, amém. Mas se você precisa encontrar o senso da tua existência nessa terra, em nome de Jesus,
Para que você foi chamado? Para ficar sentado nesse banco, ouvir uma boa palavra, orar em línguas, pronto? Não, Deus te chamou para fazer coisas maiores. Porque a própria palavra do Senhor, o próprio Jesus falou, filho, vamos fazer coisas maiores. Você foi chamado para fazer coisas maiores. Só que muitos estão se omitindo, se escondendo, fugindo como Jonas. Aceite o desafio que Deus tem para com a sua vida, filho. Jeremias foi um homem posicionado ali, escolhido por Deus, e porque ele foi posicionado, escolhido por Deus, muitos colocaram Jeremias como inimigo do povo, inimigo do povo de Israel, porque Jeremias pregava aquilo que Deus estava falando, não era um profeta vendido, mas era um profeta comprometido com a obra de Deus. E aí, muitos profetas daquele tempo se levantavam, não, Israel vai ser salva, fica tranquilo aí, rei, fica de boa aí, rei, Israel não vai perder a guerra não, Israel vai vencer a guerra, Israel é do Senhor, Israel é isso, mas não era, Israel estava atolado no pecado, Israel estava perdido em corrupção, os seus sacerdotes eram corrompidos, os seus profetas estavam corrompidos, e aí Jeremias fala, descia o couro, não vai ser assim, a Babilônia vai invadir, se arrependa dos seus pecados, muda a direção da tua vida, tenha um compromisso verdadeiro com Deus, chega de ser crente Nutella em nome do Senhor Jesus, se posiciona onde você está no nome de Jesus, creia no Senhor, se volte para Deus, ó Israel. E aí quando o povo ouvia, peraí, esse profeta só prega contra a gente, é inimigo do povo. Você está disposto a se tornar o inimigo do povo? Por pregar aquilo que o Senhor tem falado? Por dizer aquilo que Deus tem ministrado? Oséias, irmãos, foi chamado aqui para se casar com uma prostituta. Pastor, pegou pesado agora. Filho, vocação você não vai escolher. Não é nós que escolhemos, filho, a nossa vocação. Não é nós. A sua vocação está no Senhor Jesus. Acabou, é Ele que vai te responder. É Ele que vai falar ao teu espírito, filho. Moisés mesmo foi chamado de traidor do povo do Egito. Traidor, traiu nossa nação, traiu. José, os seus irmãos ali venderam José. José foi perseguido pela mulher de Potifar. Potifar jogou ele na prisão e muitas outras coisas aconteceu na vida desse homem. Irmão, vocação nós não vamos escolher, vocação é dada por Deus. Muitos me perguntam por que você é pastor. Eu falei porque fui vocacionado, escolhido, chamado por Deus. Não tem outra coisa, filho. Você não vai se esconder da sua vocação. Você não vai fugir daquilo que Deus tem para com a sua vida. Você não vai se esconder como Adão se escondeu atrás de uma árvore. Deus te encontra lá. Sabe por que você tem uma vocação, filho? Tem pessoas que não estão vivendo mais. Parece que vivem, mas não vivem. Tem aparência que vive, mas não vive. Por que não vive? Porque se esconde do chamado e do propósito de Deus. Para de olhar o natural, filho. Olha o espiritual. Ah, pastor, tem pessoas tão bem, que deixaram a igreja, que deixaram a célula e tão bem. É mentira. Essas pessoas estão sangrando todos os dias por dentro. Vivem uma vida de aparência. Desculpa, vou falar mesmo, cambada de falso da internet. Para de olhar para isso. Para de enxergar essas coisas. Para de ser bobinho. Oh Deus. Para com isso, filho. Você já viu aqueles vídeos? Que a pessoa está lá na praia, né? Aí o cara vai arrastando o celular. Aí vai ver um terreno baldio. É assim, filho, muitas vidas que estão aí, perdidas. O irmão lá largou a igreja, largou a célula, largou tudo. Está mó bem, está indo para a praia, está indo. Ah, meu Deus do céu, sabe de nada. Por isso que Deus, Ele olha o coração do homem. Foi assim. Samuel chegou na casa lá de Jessé, olhou logo aqueles 3 brutamontes. Com certeza esse é um dos reis de Israel. Já bateu o olho e falou, é um daqueles, certeza. Aí Deus,
Oh, Samuel, presta atenção, Samuel, não é assim não. Eu não enxergo como os homens enxergam não, filho. Aí Deus já falou, não está aí nesse meio não, pode esquecer, não está aí não. Como assim? De repente vem. Você tem mais um filho? Esquecido, Davi era esquecido, você tem mais um filho? Jessé colocou a mão na cabeça. Tem Davi que está cuidando das ovelhas. Imagina a gente, irmão, esquecido do jantar de família especial, né? Foi esquecido, irmão. Um jantar de família que o pai chama todos os filhos. Vai vir o profeta Samuel, o profeta da nação. Cara, ele vai vir aqui ungir um rei. Traz os meus filhos para cá. Corre, vamos fazer um banquete. Chama fulano. Cadê Davi? Mas imagina Davi falando. Ô pai, eu vou participar. Não, você está cuidando da ovelha. Beleza, pai. Deus, irmãos, nós não conhecemos os planos de Deus para com a nossa vida. E muitas vezes desistimos. Por que desistimos? Todos esses homens que eu falei aqui foram duramente perseguidos. Mas Deus era com eles. E eles cumpriram o propósito chamado que Deus tinha para com a vida deles em nome de Jesus. Então, não desista, filho, no meio do caminho. Não retroceda no meio do caminho. Não pare no meio do caminho. Não deixe de sonhar no meio do caminho. Deus tem um chamado para a sua vida em nome do Senhor Jesus. Imagine Jesus, filho, que nasceu para salvar o mundo. Ele foi perseguido, ele foi espancado, ele foi caluniado, ele foi cuspido, chamado de pecador, embusteiro, expulsava demônio por demônio, rejeitado pelos seus. Imagine Jesus existindo, parando, retrocedendo. Irmãos, mas você está falando assim, pastor, é Jesus que você está falando, é de Jesus que você está dizendo, mas por acaso mudou alguma coisa? Não mudou não, filho, porque o que sustenta você é o Espírito Santo de Deus. O que mantém você de pé é o Espírito Santo de Deus. O que mantém você combatendo o bom combate no meio da perseguição, no meio da calúnia, no meio da frustração, no meio do engano, no meio da mentira, muitas vezes traído, é Jesus que sustenta a sua vida em todo momento. Não mudou não, é Cristo, é o Espírito dentro de você. Mas muitas vezes a palavra do Senhor nos ensina, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. É Cristo que vive dentro de você, pulsando, queimando, ardendo. Aí você, meu Deus, por que eu não desisto? Meu Deus, por que eu não paro? Meu Deus, por que eu não retrocedo? Meu Deus, por que não? Porque é Jesus te empurrando, é Jesus te impelindo, é Jesus te esforçando. É Jesus, filho. Você acha que o homem tem estrutura para aguentar pancada? Você acha que o homem tem estrutura para aguentar calúnia? Você acha que o homem tem estrutura para isso? Nós não temos estrutura para isso. Quando você olha para cima, nós não temos, filho. Mas quando nós colocamos os nossos olhos no Senhor Jesus, no autor e consumador da nossa fé, tudo eu posso naquele naquele que me fortalece. Quem é que tem fortalecido a tua fé, filho? Quem é que tem te guiado? É Jesus. Por isso que não desista. Sabe por que eu estou falando isso? Porque não será fácil. Vai ter dias difíceis, dias duros, dias, meu Deus do céu. É hoje que, mano, não dá mais não. Pai do céu, é esse dia, é nesse dia que você fala, o Senhor é o meu pastor, e de nada eu vou sentir falta. É nesse dia que você fala, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque a tua vara e o teu cajado me sustentam. É nesse dia que você tem que declarar a palavra de Deus, no nome do Senhor Jesus. Mas muitas pessoas às vezes nos perguntam, e essa pergunta é pertinente para conosco. E você pergunta, qual é o meu chamado, pastor? Qual é o meu chamado, discipulador? Qual é o meu chamado? Eu não sei. Como que eu faço? Como que eu me comporto? Eu não sei. Irmãos, não tem regra. Não tem 7 passos para o cumprimento do propósito.
Não tem 10 formas infalíveis, como diz o Cebolinha, para o cumprimento do propósito. Não tem, filho, 3 tipos de jejum para o rompimento, para o descobrimento do seu propósito. Não existe isso, irmão. Deus tem as suas maneiras de se locomover. Deus tem suas maneiras de fazer as coisas. Deus tem os seus métodos, o seu jeito, a sua forma de ministrar o teu coração, de ganhar o teu coração, de compungir o teu coração, de quebrantar o teu coração. Comigo vai ser dessa forma, e com outra pessoa vai ser de outra forma, de outra maneira. É assim, não tem regra, filho. A única coisa que precisamos ser é sensíveis à voz do Todo-Poderoso. É se envolver com a obra de Deus. É se envolver no momento da adoração, no momento do louvor, no nome do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Deus tem nos chamado em todo o tempo, em todo momento, mas muitas vezes nós não reconhecemos a voz do nosso Senhor. Como Samuel não reconheceu a voz do Senhor. Samuel correu ali. Será que Samuel não conhecia a voz de Eli, irmãos? Você conhece a voz das pessoas, sim ou não? Quando alguém te chama, você fala, é a voz de fulano, sim ou não? Você pode até se enganar, mas é difícil. Essa voz é de Beltrano. Essa voz, eu conheço essa voz. E aí, Samuel não conheceu. Ele falou, olha, quando te chamar, você fala assim, fala que o teu servo te escuta, filho. Ou seja, todo o tempo, o Senhor tem falado com você. Ah, pastor, é mentira. Não, acredito que eu estou te falando. Em todo momento o Senhor tem ministrado o teu coração. Todo momento. Samuel foi escolhido desde o ventre de sua mãe, filho. Você foi escolhido por Deus e chamado por Deus no nome do Senhor Jesus. Tenha esse senso de sensibilidade ao seu coração para reconhecer que este é o tempo de Deus para com a sua vida no nome de Jesus. Mas como, de certa forma, identificar o nosso chamado, o nosso propósito do Senhor? Primeiro lugar, irmãos, pela Bíblia. Segundo lugar, por um sonho que queima no teu coração. Terceiro lugar, por meio daquilo que o Senhor já colocou no teu coração. E em quarto lugar, com uma santa convicção. Vou falar um pouquinho aqui, irmãos, de como você descobriu o seu chamado. Em primeiro lugar, a Bíblia. Tem gente pensando que a Bíblia é loteria, né? Pega a Bíblia, roda a Bíblia, joga para o alto, abre uma palavra e glória a Deus. Não é assim, filho. É através da palavra de Deus que o Espírito Santo vai ministrar o teu coração. Muitos às vezes rejeitam a leitura da palavra e só ficam perguntando qual é o meu chamado. Lembra que eu falei para você que tem que fazer a pergunta para a pessoa certa? Dá uma olhadinha onde você vai encontrar o seu chamado. Olha o folheando. Olha que legal. Gostou? Simples. Beleza? Ô pastor, ô discipulador, ô líder. Dormi, ó. Legal, ó. Pega aqui, meu filho, ó. Leia. Vai ler a Bíblia. É a palavra de Deus em nome do Senhor Jesus que vai ministrar ao seu coração. A palavra de Deus, irmãos. Porque você acha que essa palavra aqui tem sido perseguida por muito tempo? Porque você acha que em 32 países comunistas, essa palavra aqui, a Bíblia é proibida? Porque quando o povo lê essa palavra aqui, descobre a sua identidade. E quando descobre a sua identidade, quando você lê essa palavra e descobre porque você existe, quando você lê essa palavra e descobre a sua identidade, por isso que muitas vezes o diabo quer roubar o seu tempo, o seu devocional. Por isso que muitas vezes a gente vai trabalhar, como que o faraó tentou aprisionar o povo, prender o povo. O povo estava reconhecendo quem era. Moisés estava lá falando para o povo: Deus é o nosso Deus e Ele vai nos libertar. Nós não nascemos para ser escravo, nós nascemos para ser livre. A nação de Israel não é escrava, ela é liberta pelo poder de Deus. Deus vai fazer milagres. E aí o povo começou a se levantar. O que você acha que Faraó fez? Nossa, que legal! Faraó que tipifica Satanás. O que ele fez? Olha, esse povo está ocioso, bota trabalho neles.
colocar trabalho neles. E foi assim que aconteceu. E aí eles não cumpriam o requisito do trabalho naquele dia. Açoitavam ele, perseguiam eles. Até então que falaram: Moisés, você está ficando louco, olha o que está acontecendo com a gente. Irmãos, o calo pode apertar, mas não desista. Não pare, não retroceda em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque você está reconhecendo quem você é em Deus. E quando uma pessoa começa a reconhecer a sua identidade, porque nasceu, o propósito da sua vida, o propósito do seu chamado, o inferno começa a tremer. O diabo começa a querer se suicidar no inferno, aquele besta. Ele começa a se apavorar, irmão. Ele chama a Dominolândia toda, fala: pega ali, que ele joga ali, acaba com a vida dele. Mas não dá, porque maior aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. À medida que você reconhece para que você nasceu, à medida que você reconhece a sua identidade. E como você vai reconhecer a sua identidade? Através da palavra de Deus, que é viva, eficaz, poderosa. É a palavra do Senhor que você vai descobrir o seu chamado no nome do Senhor Jesus. A Bíblia, irmãos, nos inspira. A Bíblia, irmãos, nos enche de coragem. A Bíblia, irmãos, nos enche do Espírito Santo para combater o bom combate. Tenha revelação da palavra de Deus ao seu coração, no nome do Senhor Jesus. O Senhor te chama para mais perto, filho, para que você venha ter revelação de quem você é no Senhor, no nome do Senhor Jesus. Dá uma corridinha aqui. Segundo lugar, através de sonhos, filho. Através de sonhos que Deus tem colocado no seu coração. Algo queima no teu coração. Algo pulsa dentro de você. Algo incendeia e queima dentro de você. É sonhos que Deus tem te colocado dentro do seu coração para que você levante da cama. É sonhos que queimam dentro do seu coração, que pulsa em nome de Jesus. Deixa esses sonhos queimarem dentro do seu coração, filho. Muitos jovens têm sonhado, eu não estou falando aqueles sonhos quando você dorme e você sonha, eu não estou falando desse sonho não, filho. É algo que queima dentro de você, é uma palavra que salta da Bíblia, é uma ministração que queima no teu coração, é uma palavra que ministraram no teu espírito, é uma oração que fizeram e tocou profundamente o teu coração, e de repente você falou: é isso, meu Deus, que loucura, meu Deus, e te fica espantado, você, uau, perde o fôlego, perde a respiração, fica saltando de alegria, sai correndo pela cidade, sabe, de alegria, de prazer. É isso, filho, é esse sonho que eu estou dizendo, não é um sonho comum quando você dorme não, filho, é um sonho que queima dentro do seu coração. Mas deixa eu te falar algo para você em nome de Jesus. Deixa eu te ensinar algo para você, para que você venha cumprir o propósito de Deus e o chamamento de Deus para a sua vida. Em primeiro lugar, é através da Bíblia que Deus vai falar com você, que é qual é o seu chamado. Em segundo lugar, é um sonho que queima dentro do seu coração, que te impulsiona, em nome de Jesus. Mas para que esses sonhos venham acontecer, filho, preste atenção no que eu vou dizer. Você precisa de verdadeiros amigos. Amigos. Companheiros que combatam com você. Então muitas das vezes nós queremos negociar a unidade que Deus tem colocado no nosso meio. Irmãos, ninguém faz nada sozinho, só faz besteira, a verdade é essa. E Deus tem colocado homens ao seu lado, mulheres ao seu lado, de Deus, cheios do Espírito Santo. Mas tem pessoas que infelizmente não percebem isso, não acessam isso. Irmão, Davi era pastor de ovelha, mas Davi foi escolhido para ser rei de Israel. Com quem que Davi andou? Com Jonatas, porque Jonatas era filho de rei, ele aprendeu a ser um rei. Com quem que Davi aprendeu então, filho? Porque precisamos de informação. Pensa que é assim, uma varinha mágica, e você aprende a ser líder? Aprendi a ser líder, aleluia. Não, filho, não é dessa forma. Então você vai ter amigos, companheiros, que vão te levar para perto de Deus, que vão te direcionar para o propósito, que vão te direcionar para o chamado. Mas tem amigos, irmãos, que vão te levar para a perdição.
que vão te tirar do propósito de Deus, que vão te tirar do seu chamado, que vão desanimar você. Irmão, tem pessoas que a gente conversa, é difícil, irmão, é complicado, depois você tem que tomar um banho da palavra de Deus, porque é Jesus Cristo, não é verdade? Mas eu creio que eles estarão voltando para a casa do Pai em nome do Senhor Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, irmão, com todo o amor que eu tenho por você, no nome de Jesus, você tem um pastor, você tem um líder. Para de conversinha com outras pessoas, honre a sua liderança, para de deslealdade, filho. Você acha que está agradando o coração de Deus? Deus está olhando tudo isso, filho. Muitas vezes há uma deslealdade imensa no meio dos jovens, filho. Já conversou com Beltrano, Cicrano, tudo de outras visões, e não conversa com o pastor, não conversa com o discipulador. Aí quando vai conversar com o discipulador, aí está cheio de coisa na cabeça. Aí o discipulador tem que dar remédio. Qual que é o remédio? Jesus. Aí é difícil. Está cheio de visão, cheio de questionamento. Aí pastor fulano falou aquilo, pastor Beltrano falou aquilo, mas quem é o seu pastor? É Jesus. Vai ser bobo, filho. Você sabe muito bem o que eu estou falando para você. Quem é o seu líder? Deus colocou essa pessoa, filho, para atrair as bênçãos de Deus sobre a sua vida em nome de Jesus. Então honre a sua liderança com muito prazer e com muita alegria no nome do Senhor Jesus. Você tem prazer de andar com esse líder aí? Você tem alegria de andar com esse líder aí, filho? Você tem prazer de estar nesta igreja aqui servindo ao Senhor com alegria? Você tem prazer de fazer parte da água viva, filho? Você tem prazer nisso? Você tem que ter prazer no nome de Jesus, filho. Tem que ter prazer, porque a unidade nos leva a romper para a glória de Deus, filho. Escute a sua liderança. Não seja uma pessoa soberba, porque tem gente que cresce na vida, ganha dinheiro, se torna um discipulador, e às vezes fica soberbo, filho. A história de Esther e Mordecai, ou Mardoqueu. Quem criou Esther? Mardoqueu. Quem ensinou Esther? Mardoqueu. Aí de repente Esther vira o quê? Rainha. Filho, e agora? Mulher poderosa, filho. Rainha. Perdida. Porque a nação de Israel ia ser destruída, massacrada. E aí de repente ela naquele inteirinho, Mordecai, seu tio, dá uma palavra para ela. Será que não foi para esse tempo que Deus te levantou? E se ela fosse soberba? Hein? Se ela tivesse isso no seu coração? Você? Quem é você? Então muitas vezes tem isso, filho. Não honra as suas raízes. Para de frescura. Tem pessoas aqui que rejeitaram a liderança do seu pastor, e você é cheio de ser amiguinho. Tem pessoas aqui que falam mal do seu pastor e você segue. Tem pessoas aqui que acabam com a vida do seu pastor e você é amiguinho que toma café. Se falar mal do meu pastor para mim, você não entra na minha casa, não toma café comigo. Você é meu irmão em Cristo, amo a sua vida, mas você não fale mal dos meus discipuladores que eu lidero, e você não fale mal do meu pastor, porque eu não vou aceitar isso, filho. E muitas vezes você não cresce na sua liderança porque você é um fraco, não sabe dizer não, não sabe corrigir. E aí caiu a unção da igreja. Por quê? Corrige, irmão. Fale, você está errado. Para a pessoa, olho no olho. Mas você não faz isso. A unidade da igreja vai aonde? Como que a igreja avança? Se não há unidade no meio dos irmãos. Como é que a igreja cresce? Se não há unidade no meio dos irmãos. Como que vai crescer e romper se não há unidade? Corrija,
mas corrija no amor em nome do Senhor Jesus. Valorize conselhos do seu líder, filho. Valorize, porque muitas vezes você é confrontado pela sua liderança. Valorize, porque o teu pastor às vezes puxa a tua orelha. Valorize isso, filho. Mas tem irmãos que não valorizam. A Bíblia nos diz que vai chegar o tempo que irmãos vão criar simplesmente profetas para si mesmo, pastores para si mesmo. Como que vai cumprir o chamado e o propósito de Deus, filho? Tem uma geração que está se levantando, infelizmente, órfão de pai, porque rejeitam a paternidade, porque rejeitam a sua liderança, porque não ouve a sua liderança. Como vai cumprir o chamado de Deus, se não aguenta um puxão de orelha, se não aguenta um não, se não aguenta, sabe, não dá, filho, não vai para frente. Tem um chamado em Deus, tem unção em Deus, tem poder em Deus, fala em línguas, brada em línguas, tem um sonho que queima, mas não sabe andar com ninguém, não sabe caminhar com ninguém, não sabe submeter ninguém, ou submete quando dá na telha, ou submete quando é vontade. É bom para mim, então eu vou me submeter. Chega dessa geração fraca, medíocre, pequena. Você não nasceu para isso. Deus não morreu naquela cruz para vivermos assim. O sangue de Jesus é muito precioso, filho. A morte de nosso Senhor foi para nos redimir, para nos perdoar, para nos salvar. Não foi para vivermos simplesmente, eu peco, a graça me perdoa, eu peco, a graça me perdoa. O pecar, um escorregar, filho, não é simplesmente algo premeditado na sua cabeça, porque você sabe o que eu estou falando. Olha nos olhos aqui do teu pastor, o que o pecado fez com você, o que o diabo fez com você, o que amigos assim falando, mal intencionados muitas vezes, fez com você. Você sabe o que eu estou dizendo, mas muitas vezes o seu líder te confronta, o seu pastor te confronta. Para de ficar escutando asneira, filho. Para de escutar crentes que não têm comunhão com Deus, que não têm vida com Deus, que falam mal da igreja, que falam mal de líderes. Para! Porque seu fim será trágico, filho. Eu estou falando isso porque eu amo a igreja. Irmão, eu se preocupo com vocês. A Bíblia diz que pesava sobre Paulo a preocupação com a igreja. A igreja não é simplesmente isso aqui, filho. A igreja é você. A minha preocupação muitas vezes, chorando, orando, é por você, filho. Eu sou o melhor? Não. Faço tudo certinho? Não. Carro do cavalo, pessoa que passou a fazer tudo certinho, lindinho, cheirosinho? Não. Mas, irmão, eu acredito no que eu estou dizendo. Toma cuidado em nome de Jesus. Terceira coisa, corre aqui, Regi. Aleluia. Tinha tanta coisa para falar. Senhor, Rei da Glória, meu Pai, a gente vai conseguir. Vai conseguir um dia. Um dia eu termino essa. E muitas vezes nós temos sonhos que é simplesmente fantasia, filho. Cuidado com as fantasias gospel, filho. Cuidado, filho. Tem muita fantasia no meio dos crentes, infelizmente. Ouse sonhar os sonhos que Deus tem para com a sua vida, filho. Qual que é o sonho que Deus tem para com você, filho? Certa vez Salomão teve um sonho. E nesse sonho Deus falava para Salomão: Salomão, pede o que você quiser. Pede o que você quiser, Salomão. E Salomão fez um discurso. Assim como você foi com meu pai, assim como você deu sabedoria, assim como você deu vitória para ele, assim que você foi com meu pai Davi e tal, aquela coisa toda, eu te peço sabedoria para guiar o seu povo. E aí o que Deus faz? Pediste bem, Salomão, porque você não pediu nem ouro, porque você não pediu a morte dos seus inimigos. Porque a primeira coisa, se Deus falasse isso para a gente, ou para algum de nós: Senhor, eu quero 2 milhões de dólares, aleluia, Senhor, manda ver na minha conta, aleluia, manda o Pix do céu. Era isso que a gente ia pedir. Ou simplesmente aquele vizinho chato: ô Senhor, eu não queria orar assim não, mas queima ele. Queima, não é verdade?
Mas o que Salomão fez? Não, me dê sabedoria para guiar o povo. O sonho que Deus tem para com você tem a ver com vidas. Se o sonho que você simplesmente está pensando, criando, não tem a ver com vidas, é somente um sonho. Deus pode realizar? Pode. Mas tem algo maior que Deus quer entregar na sua mão, mas você sonha tão pequeno, e Deus não entrega nas suas mãos, porque Deus está trabalhando dentro de você para entregar algo para você, para o cumprimento de algo maior. E muitas vezes você só quer casar por casar. Eu estou sozinho, quero casar. É isso. Mas você quer só isso. Você não quer simplesmente viver algo maior dentro do seu casamento. Você não quer viver algo maior, filho, dentro de um relacionamento. Tem coisas maiores, inefáveis, poderosas para você viver dentro de um relacionamento. Mas você só é pequeno. Aí eu quero casar, ter minha casinha, um bom carrinho e os meus filhinhos. Pum. Mas Deus tem algo maior, filho. Deus planejou algo maior. Agora, quando você tem sonho que envolve salvação de vidas, que envolve comprometimento com a célula, que envolve comprometimento com o reino de Deus, se prepara para voar no Senhor, filho. Se prepare para experimentar boas coisas em nome de Jesus. Terceiro, para nós acabarmos, irmãos, acabou meu tempo, aleluia, glória a Deus, Senhor, por meio daquilo que Deus já te deu. Irmão, todos nós aqui nascemos com aptidões, com talentos, com dons, basta nós descobrirmos. Todos nós nascemos com uma fome, com uma sede espiritual dentro do nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Mas alguma coisa precisa ser feita, algum passo você precisa tomar, alguma direção você precisa ir. Você precisa se lançar, como eu sempre falava, se joga nos braços do Pai, meu jovem, em nome de Jesus. Siga em frente, caminhe no nome do Senhor Jesus. Irmãos, Deus quer fazer grandes coisas em nossa vida. Deus quer colocar você dentro de um chamado, dentro de um propósito, em nome do Senhor Jesus. Mas tem pessoas que simplesmente vivem somente por ganhar dinheiro, trabalham somente por trabalhar, vão aos cultos somente por ir aos cultos. Mas Deus tem algo maior para conosco. Temos que viver algo maior em Deus. Não podemos aceitar a pequenez, a mediocridade. Não podemos, porque o nosso Deus é grande. Tem que sonhar grande, porque Deus é o Deus do impossível e o Deus do sobrenatural. Em nome de Jesus, criou o sol, criou a terra e tudo que há neles, tudo que existe é por meio dele, para ele, filho. Tudo é dele. Ele parou o sol para José vencer a batalha. O que ele pode fazer por você? Ele vai fazer por você, filho, porque Deus é contigo. Se você tem algo em Deus para cumprir nessa terra, vai mover os céus e a terra, mas Deus vai fazer na tua vida, no nome do Senhor Jesus, no nome de Jesus. Mas você tem que crer, você tem que se lançar, você tem que se jogar no nome de Jesus. Deus te deu todas as ferramentas que você precisa, nada além de Jesus. Tudo que precisamos é de Jesus, e Jesus vai te dando revelação, 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 revelação. Você busca Deus, Deus te dá caminho. Você busca Deus, Deus te dá ferramenta. Você busca Deus, é assim. É assim que funciona, mas muitos querem o quê? A ferramenta e depois Deus. Querem os dons e depois Deus. Não é assim, filho, não é. Está trocando. Primeiramente é Jesus, primeiramente é a palavra, primeiramente é a oração, primeiramente é clamor, primeiramente é choro, primeiramente é entrega, primeiramente é consagração, primeiramente é dedicação, primeiramente é submissão, compromisso. Isso que tem que envolver primeiramente, e depois vem dons, vem talentos, vem unção, vem poder, vem investimento, vem dinheiro, vem tudo. Sabe por quê? Porque Jesus se torna tudo na tua vida. E quando Jesus se torna tudo, filho, acabou. Por isso que o diabo tem medo que você reconheça quem você é. Acredita no que eu estou te dizendo, jovem? Você tem tudo para o cumprimento do chamado e do propósito de Deus para com a sua vida. Tem tudo no nome do Senhor Jesus. Tem muito jovem aqui que Deus está preparando para ganhar muita grana. Estou profetizando. Segura aí. Segura, irmão.
Tem muita pessoa que Deus está preparando para ganhar grana, dinheiro. Pessoas já estão me criticando. A pessoa, pastor safado, cifrando, que é isso? Está ficando doido? Não, Deus está preparando pessoa para ganhar muita grana. Muito, muito mesmo. Estou brincando não, irmão. Porque tem um propósito. Essa igreja tem um propósito aqui nessa cidade. E você foi escolhido por Deus. Olha que bênção. Você tem que falar, esse daqui, Senhor, aleluia. Manda, eu. Mas irmão, presta atenção que eu vou te falar. Você pode ganhar muito dinheiro, mas a sua vocação não muda. Pode mudar o seu carro, pode mudar a sua casa, ficar melhor. Se você é casado, você pode colocar os seus filhos numa escola boa, mas a sua vocação não muda. Tem pessoas que estão ganhando um pouquinho de dinheiro, já está pensando em ir lá para Nova York, está ganhando um pouquinho de dinheiro, está pensando em morar fora do Brasil, porque o Brasil é um país, né? Tá osso, pastor, tá difícil o Brasil, tá mesmo. Mas a sua vocação, o seu chamado, aquilo que Deus te fez, te criou, tem lugar, tem igreja, tem pastor. E não é porque você ganhou dinheiro que você tem que mudar isso. Fica um alerta para você. Tem muita gente mudando, dessa igreja aqui mesmo, indo embora. Ei, e o chamado de Deus? E o propósito que Deus te fez? Não estou entendendo. Deus te fez para ganhar dinheiro? É isso? Raso demais. Mas eu tenho certeza que esses jovens que estão me ouvindo aqui hoje não são rasos no Senhor, não. Tem senso de propósito e de chamado no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te livre de todo mal em nome de Jesus. Eu termino com isso. O que você tem nas mãos hoje para que o chamado de Deus se cumpra sobre a sua vida? Para que o propósito de Deus se cumpra na sua vida? Moisés tinha um cajado. Um cajado, pastor? É, um cajado. Tá doido, pastor? Um cajado? Cajado. É, pronto. Não acredito. É. Moisés foi lá para o povo de Egito, e toda vez que Moisés ia fazer uma coisa, o cajado na mãozinha. Tocava na água, virava assim, tocava, Marcelo abria. Cajado. Pronto, cajado. Um cajado. Aí tem gente que fica, não, eu preciso de 1 milhão, preciso de 100 mil. Ah, eu preciso daquilo, eu preciso daquela célula, eu preciso daquele pastor, eu preciso caminhar com aquele líder, eu preciso fazer esse curso aqui, ó, preciso fazer isso aqui. É, irmão. É, filho, está esquecendo do poder de Deus. O que Deus pode fazer em você, um homem simples. O que Deus pode fazer através de você? Irmãos, perdoa, o tempo já se foi. Sei que a pregação se tornou extensa, mas eu precisava pregar isso para os irmãos em nome de Jesus, amém? Irmãos, basta uma palavra de Deus. Se você tem uma palavra de Deus, siga em frente e o cumprimento do propósito vai acontecer. Tem pessoas que têm tudo, mas não tem nada. Como assim, pastor? Pedro tinha tudo. Tinha um barco, tinha, não é? A rede, tinha os homens dentro do barco, sabia de como pescar, entendia de como fazer os paranauê, como dizem os jovens, sabia de tudo. Foi para o mar a noite toda, a noite toda, a noite toda, a noite toda, a noite toda. Pegou o quê? Sabia de tudo, tinha tudo, mas não tinha nada. É isso, tem tudo, mas não tem nada. Quando voltou, ele encontrou quem? Ah, Senhor, encontrou algum mestre. Aí o mestre já bateu aquele papo. Ei, Pedrão, pegou alguma coisa, Pedro? Passamos a noite inteira e não pegamos nada. Aí Jesus falou para ele, volta para lá e joga do outro lado da rede. Pedro olhou para Jesus, cansado, afadigado, olhou para a sua equipe, bateu o olho na sua equipe, olhou para o barco, meu Deus, passou a noite toda, meu Jesus. Aí veio aquela coisa na cabeça de Pedro. Todo o filme que ele passou, toda a história que ele passou com Jesus. Tem pessoas que têm amnésia. Jesus fez tanta coisa na sua vida, por que você tem amnésia assim? Quantas coisas Jesus já fez na minha vida, na sua vida? Por que ele vai parar de fazer então? Jesus não pode fazer milagre não, filho. Jesus continua fazendo milagre. Aí veio toda aquela história, aquele andar com né? Na hora Pedro lembrou.
os pães e os peixes, a multiplicação que Jesus levantar. Rapaz. E aí começou, vinha força. Estava cansado, mas começou a vir a força, a palavra, lembra? Bíblia, a palavra, vinha força. Aí Pedro virou sobre a palavra do mestre. Vamos voltar para lá, galera, e vamos jogar a nossa rede. E o que aconteceu? Pessoas têm tudo, mas muitas vezes não tem nada. Muitas vezes parece que nós não temos nada, mas temos uma palavra. Segura o mistério. Como assim, menino doido? Como assim? Você enlouqueceu, jovem? Como assim? Se você tem uma palavra queimando, ardendo no teu espírito, confia no Senhor, e o mais Ele vai fazer no nome de Jesus. Se coloca de pé onde você está, em nome de Jesus, para a glória de Deus, irmãos.